bem-vinda a mais uma live de aquecimento, da semana de aquecimento. Meu adolescente não me conta as intimidades dele. Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver comigo aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você estiver assistindo essa live gravada, ela foi feita dia 3 de outubro de 2023. Então, essa live faz parte de uma série que eu chamo de aquecimento, porque é um preparo para o lançamento da nova turma do meu curso. Dia 23 de outubro eu abro a nova turma, a 7ª turma do meu curso, que é o Método POC, que eu falo aqui várias vezes aqui nos conteúdos. Então, sempre que eu abro uma turma nova, eu fico mais presente aqui na rede social, porque eu quero que você tenha certeza na hora de adquirir o curso de me conhecer. Então, esta semana e a próxima semana eu tenho lives diariamente, de segunda a sexta-feira, e essa live faz parte dessa série, que é a série de aquecimento, tá? Hoje a gente vai falar então sobre deixa eu já fixar aqui o tema para as mães que vão entrando, né? Meu adolescente não me conta mais as intimidades dele. Então, a gente vai conversar sobre o que as mães sentem, né, quando isso começa a acontecer. Vamos conversar um pouco sobre esse tema. Eita, de novo, eu não consigo pôr o tema. Aqui. Vou publicar e deixar fixo aqui para quem estiver entrando o título. Então, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata. Eu sou médica homeopata, sou endócrino infantil, não sou psicóloga, como muitos estão me perguntando. Aqui nesse canal eu te ensino a melhorar o relacionamento com seu adolescente. Esse é o meu objetivo aqui no canal, transformar famílias, né? Ajudar essas famílias com adolescentes a se reencontrarem com o filho. Hoje a gente vai falar sobre o filho não contar a intimidade. Então, o que geralmente acontece, né? O que eu observo geralmente? A mãe e o filho são amigos, contam as coisas aí na infância, né? Eles se sentem muito próximos e de repente o filho para de contar as coisas. De repente, gente, de uma hora para outra, ele para de contar as coisas. E aí a mãe sente. Então essa live é voltada para você que está passando por esse momento, ou já passou e que quer me contar, né? Então essa live é voltada para você. Tem algumas mães que falam, Soraya, minha filha nunca parou de me contar. E realmente tem algumas que nunca param de contar. Então essa live não é para mãe que já... Bom, primeiro, não é para aquelas que o filho nunca contou. Não é esse perfil, o contexto de hoje. E nem para aquele que nunca parou de contar. Hoje a live é voltada para aquela mãe que está passando por isso. A filha sempre contou, o filho sempre contou e de repente parou. E aí vem aquele sentimento de vazio no coração, de dorzinha no coração. Então eu quero conversar sobre isso hoje, tá? Então se você passou por isso, tá passando por isso, conta aqui pra mim aqui embaixo o que você tá vivenciando. Deixa eu pôr meus óculos, que senão eu não enxergo. Então, a oportunidade que eu quero trazer com essa live é que você entenda que há uma busca pela independência nessa fase. E o que está por trás disso a gente vai conversar hoje. Então, eu não quero que você fique pensando que a questão é com você, mas sim que há essa busca pela independência do adolescente. Tá? Então, a oportunidade que eu quero trazer hoje é te sensibilizar de que a questão não é com você. A questão é que ele que está crescendo, ele que está mudando. Tá? Então a gente vai falar disso. Então eu vou contar aqui 2 situações. Não, e outra coisa.
outra coisa que eu quero também sensibilizar com essa live. Que apesar do filho não estar mais contando tudo, porque ele vai parar de contar algumas coisinhas. Coisas importantes têm que ser sempre divididas. Tá? Então, o que ele vai deixar de dividir com a mãe é um namoradinho, uma situação com um amigo, enfim, coisas mais superficiais. As importantes, que são escola, saúde, bullying, pressões sociais, isso não pode parar. Tá? Então, sempre atento aqui para essa diferença de assuntos. E esteja ciente de que você continua sendo muito importante para a tomada de decisão do seu filho. Tá? Então, eu quero sensibilizar sobre isso também. Quase que eu esqueci, pelo amor de Deus. Então, entender que ele tá nessa busca de ficar mais sozinho, de buscar individualidade, mas que coisas importantes relacionadas com saúde e educação precisam continuar sendo compartilhadas. E essa construção você vai fazendo. Tá? Então, esse é o meu objetivo aqui hoje, tá? Então, eu vou contar uma situação. Eu tenho uma paciente, hoje ela tem 11 anos. Ela é muito amiga da mãe, muito amiga da mãe. Elas tiram fotos juntas o tempo todo, fazem caras e bocas, fazem poses, passeiam, enfim, adoram viajar juntas. Elas têm uma relação muito próxima. E a mãe vem de uma relação assim com a mãe dela. Então a mãe, a avó, construiu essa relação com as filhas. E as filhas estão construindo essa relação com as netas. E aí são 3 filhas, né? Uma dessas filhas tem uma filha, que é, né, a neta que eu tô contando. Então, todas as meninas têm uma relação muito boa. Então, as tias, a avó, a mãe, todas sempre muito juntas. E estão acostumadas a conviver, elas convivem mesmo todos os dias. E essa mãe tem convicção de que essa filha conta tudo. Só que eu atendo a família toda, né? E eu atendo a filha, atendo a mãe, atendo a avó, atendo as tias, né? E a filha, quando a filha passa em consulta, ela me fala: tia, no fundo eu não conto tudo para minha mãe. Então, por que eu tô trazendo essa situação? Primeiro, porque é normal ela não contar tudo para a mãe dela. Tem os segredinhos de meninas, tem os segredinhos sobre, enfim, situações que ela passa com as amigas que não cabe realmente ela dividir com a mãe dela. São segredinhos das amigas. É uma nova relação que ela está construindo com as amigas, mas que não fere a relação que ela tem com a mãe, com a avó e com as tias. Então ela não está deixando de amar a mãe, a avó e as tias só porque ela está guardando o segredo das amigas. Então eu quero trabalhar bastante isso aqui na live. Ela não deixou de amar a avó, a mãe e as tias só porque ela está construindo um novo ciclo de amizades. Tá? Então eu quero trabalhar bastante isso com vocês hoje. Porque eu sei que tem muitas mães que sentem isso. Que vai ser o meu exemplo 2. Então, tô esperando que vocês me contem aqui o que vocês passam, já passaram aí na casa de vocês. Contem pra mim os casos de vocês. Eu tive uma outra situação de uma mãe que ficou magoada. Esse era um menino. Então, o menino sempre contou tudo pra mãe. E aí ele começou a namorar. E quando ele começou a namorar, ele começou a dividir mais as coisas
com a namorada. E a mãe ficou muito enciumada, segundo ela, né? Ela me contou isso. Soraya, eu fiquei com muitos ciúmes. Como assim ele para de me contar as coisas para começar a contar para uma menina que ele nem conhece direito? E aí o que a mãe fez? Ela ficou com tantos ciúmes que ela se afastou do filho. Então cuidado com isso. Cuidado. É o que eu falei, ele vai deixar de compartilhar com você, coisas mais superficiais. Mas o apoio e os conselhos precisam continuar. Então, nessa fase, a mãe precisa dar o espaço. Mas tem que estar presente. Ai, Soraya, como assim? É isso mesmo. É difícil entender. Mas é isso mesmo. Você tem que estar ali para quando ele precisar. Mas dando espaço para ele se conhecer e se formar. Tá? Deixa eu ver se alguém contou alguma situação. Conta pra mim, gente, se vocês já passaram por isso aí na casa de vocês. Cristiane falou boa tarde. Contem pra mim se vocês estão passando por isso. Ou já passaram. Conta uma situação aqui pra mim. Não, nenhuma situação. Jura? Então eu vou continuar falando. Eu tive uma mãe que me falou assim uma vez. Soraya, comigo assim, isso não funciona comigo não. Tem que falar. Então eu faço meu filho falar. Gente, você até pode achar que você está fazendo o seu filho falar. Mas isso não é real. Tá? Então, como eu comentei, existem coisas que você tem que trabalhar com ele de que ele tem que dividir com você, tá? Então, questões escolares, questões de saúde, né? Ai, tô com dor de cabeça, dor de garganta, dor de ouvido, tô com uma tristeza, tô sofrendo bullying, tô sofrendo uma pressão, tô sofrendo um abuso. Então, essas situações mais importantes, delicadas, com certeza você tem que fazer essa construção com seu filho. Agora, achar que você vai impor isso para ele, que ele vai te contar coisas de amigos, de situações mais superficiais, não tem como. Não tem como. Faz parte deles. Faz parte desse momento deles. Tá? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, eu trouxe aqui o que geralmente eu observo nessas minhas andanças de ouvir as mães, né? O que eu observo que elas fazem às vezes e acabam trocando, como é que eles falam? Trocando os pés pelas mãos. Então, acaba tendo umas atitudes que acabam afastando o filho. Mas antes, deixa eu ver, eu acho que teve um comentário aqui, peraí, deixa eu ver. Às vezes pego conversas de amigas, a Flavinha falou, da minha filha e vou falar com ela. Estou errada? Me dá um pouquinho mais de detalhe. Como assim? Você pega como a conversa? E me conta como é que ela reage. A Renata falou assim... Já estou triste antes mesmo de ele se tornar adolescente. Tem 3 aninhos e é um grude. Tenho medo que ele mude comigo no futuro. Renata, que delícia. Então, primeiro, que bom que você já está aqui no canal. Porque você já vai começar a entender, interiorizar de que é natural ele buscar um pouco do espaço dele. Então, se eu tenho um filho de 3 anos hoje e sei que isso vai acontecer naturalmente, o que eu vou fazer agora?
Vou curtir muito meu filho. Vou amassar meu filho, vou beijar, vou curtir, vou ficar junto, fazer tudo junto. Curte esse momento agora, que é muito gostoso. E quando ele chegar na adolescência, ele vai ter outro momento. Por exemplo, meu marido é um super pai. Ele tem 2 filhos. E ele ama o período da adolescência. Ele tá amando, né? Ele tá vivendo, na verdade. Ele tá amando o período da adolescência. Então, apesar dos... São 2, né? Uma menina e um menino. Apesar dos 2 já não ficarem naquele grudezinho, né? Porque o adolescente acaba buscando mais o espaço dele. Existem outras coisas gostosas. Então ele fala, agora eu consigo conversar diferente com eles, eu consigo bater um papo com eles. Então tem um lado gostoso. Então não quer dizer que ele vai ficar longe de tudo, entendeu? Não, a gente tem super papos cabeças aqui em casa, tá? Mas a gente tem que ter ciência de que aquela intimidadezinha que muitas mães querem. Que mãe não quer saber das intimidades do filho? Até eu que sou madrasta quero saber. Imagina a mãe, então. Então a gente quer saber algumas coisinhas que talvez a gente não fique sabendo. E tá tudo bem. Não quer dizer que o filho não ame a mãe. Tá? Então curte teu momento gostoso. Tem como evitar isso antes de se tornar adolescente? Tem, Renata. Essa construção eu já trouxe na live da semana retrasada, tá? Amanhã talvez eu fale um pouquinho sobre isso também, porque amanhã a gente vai... Depois eu falo qual é o tema, senão eu vou ficar dando spoiler. Mas amanhã talvez eu traga uma pinceladinha sobre isso sim. Mas lembre-se, também vão aproveitar esse seu comentário aqui. Não quer dizer que ele não tem que te trazer coisas importantes. E é aí que entra essa construção que você está me perguntando, tá? A Dani falou assim, meu filho completa 14 anos esse mês e é bem fechado. Tem horas que eu fico preocupada porque a gente não sabe o que pensa. Vai ser uma coisa que eu vou trazer aqui. Gosta muito de ficar jogando. Acho que daqui a pouco ela termina, deixa eu ler daqui a pouquinho. A Cris falou assim, minha filha tem 8 anos. Também tenho muito medo, porque sofri muito com minha mãe, sinto ausente e grosseira comigo. Então, curto beijo, abraço. Agora mesmo dormiu agarrada comigo. Se ela faz isso... Cris, eu não sei se você assistiu a minha jornada gratuita da vez passada. Se não assistiu, assiste essa que vai ser dia 16 de outubro. Precisa se inscrever, o link tá lá na bio, tá? Na segunda aula eu comento sobre a forma de demonstrar amor. E pelo que eu tô observando aqui, se a sua filha ficou agarradinha com você, a forma dela demonstrar amor através de uma das formas dela é toque. Então o toque vai sempre existir na vida dela, vai sempre ser importante para ela, tá? Então, por exemplo, a minha enteada, ela precisa andar comigo de mão dada. O toque para ela é muito importante. Então ela chega, ela tem 15 anos, ela tem meu tamanho. Ela chega correndo e vem me dar um beijo. Ela não vai dormir sem dar um beijo. Eu vou dar o beijo nela, mas se eu pecar, ela não me deixa pecar. Se eu esquecer, ela vem aqui e dá o beijo. Então ela pode crescer, mas o toque continua sendo importante como forma de amor. Tá? Então esse grudinho gostoso vai perdurar, tá? Talvez mude um pouquinho, mas sempre vai ser importante para ela. Na aula 2 eu falo disso. Se inscreve que eu gosto dessa parte, né? Eu acho interessante. Ixi, não tô sabendo como é o seu nome, Nascimento. Desculpa. Minha filha tem 8 anos. Já devo começar a explicar a diferença de menina para menino? No caso de explicar a respeito de sexualidade? Eu não tô sabendo que diferença que você diz. Mas eu tenho uma live sobre sexualidade da semana passada, tá? Dá uma assistida.
A Vivi falou assim, meu filho muito próximo a mim, divide tudo, mas eu já percebo uma mudança de comportamento. Já tem vergonha de tudo e eu estranho. Cobro, como não se tornar chata? Vamos conversar disso hoje. Me conta, Vivi, qual a idade dele? Mas é isso mesmo. Então, o menino, né? Vamos, não sei, vou fosforilar aqui a situação da Vivi, né? Sempre... Ah, tem aqui embaixo, obrigada. Ele tem 11 anos. Eu sempre peço para vocês escreverem a idade para eu conseguir contextualizar melhor, tá, gente? Obrigada, Vivi. Então, eu imagino assim, faz de conta, vai. O filho da Vivi vivia... tomava banho e saía pelado, tudo bem, né? Aí, de repente, ele começa a tomar banho e já não quer mais que entre no banheiro. Aí ele sai do banho, põe a toalha, vai pro quarto, encosta a porta para se trocar, né? Isso a mãe já começa a sentir. Como assim tá se fechando? Como assim tá com vergonha de mim? Gente, eu pus esse menino no mundo, troquei a fralda dele a vida inteira. Mas é a individualidade dele. E não é porque ele tá deixando de te amar, não, é porque ele tá se conhecendo, ele tá crescendo. Então a gente tem que dar esse espacinho pra ele. Ai, gostoso. A Lila falou, eu me assustei muito com a minha filha. Ela era um bebê, de repente adolescente. Mas suas mudanças fisiológicas é inevitável. Eu vou aos poucos conversando e ela vai se soltando. Muito bom. A Dani falou, ele chega da escola e já parte pro computador. Se a gente procura, ele responde o que pergunta e aparece só na hora de comer. Dani, na hora de comer é a hora de conversar. E é isso que eu converso na live. Tá? Então, assiste a live que eu converso sobre isso. A Leila continua. Porque toda vez ela me contava algo e eu reprimia. Vou falar disso hoje também, Leila. Ela falava, por isso que eu não conto. Daí eu matei e mudei a técnica. Boa! Não reprimo mais. Eu a escuto e abordo o assunto com carinho, mas alertando e paciência. Perfeito! Você já fez a live, nem preciso terminar minha live. A Cris falou, vou me inscrever, legal. A Vivi falou 11 anos. Boa tarde, Ju. Tá bom, vamos continuar. Então vamos lá. O que eu acho que as mães às vezes põem aí, cometem, né? Como é que eu falei lá? Troca os pés pelas mãos, né? Vamos lá. Leem as mensagens, vasculhe o quarto para saber o que está acontecendo, porque você não sabe o que está acontecendo, você vai lá e investiga tudo. Isso quebra a confiança, gente. Eles se sentem traídos. Então, isso eu vou trazer uma live sobre isso semana que vem, tá? Até comentei isso ontem. Eu sou a favor de uma construção sobre isso, tá? Então eu vou falar mais sobre isso na live. Então, não é legal ficar vasculhando. A gente tem que ter a liberdade, mas não ficar vasculhando escondido, porque isso trai a confiança. O filho se sente magoado, traído, tá? Outra coisa que muitas mães fazem, fica insistindo, pressionando. Eu quero saber o que tá acontecendo. Brigou com a amiga, eu quero saber o que aconteceu com essa amiga, papapá. De repente é uma intimidade que ela não quer dividir. E não é tão importante. E a mãe fica insistindo. Ou então a amiga tem um segredo e ela sabe do segredo e não quer contar pra mãe, porque o segredo é da amiga. E a mãe fica falando, você tem que me falar, porque você tem que confiar em mim. Não, isso desgasta. Não é legal. 3. A mãe, uma das mães comentou aqui, né? A filha conta uma coisa e você já fica dando conselho, fica repreendendo, fica criticando. Ela só estava contando. Às vezes ela nem quer saber o conselho, ela só estava dividindo. E aí ela fala, se a minha mãe vai ficar me criticando toda vez que eu falo alguma coisa, nem vou contar mais.
E elas param de contar. Então, observa a forma que você recebe e devolve quando a sua filha conta alguma coisa. De repente vale a pena aí, que nem a Leila falou, mudar a forma de agir. E mudando uma coisinha, você se aproxima do seu filho. 4. Preciso que vocês entendam, gente, que não é falta de amor. Eu já falei isso várias vezes aqui na live. O item 4. Não é falta de amor. Então, que nem o exemplo 2 que eu dei, né? A mãe ficou magoada porque ela achou que era com ela a questão. E aí a mãe se afastou do filho. Então, isso é um erro muito comum, tá? Principalmente as mães mais ciumentas, elas acabam tendo essas atitudes um pouco mais infantis. E ao contrário, o seu filho precisa da sua presença, precisa da sua maturidade. Então, não cabe fazer isso com o filho. Você precisa estar lá presente quando ele precisar do seu apoio em momentos importantes. E deixa ele curtir esses segredinhos com os amigos, tá? Então, o item 4 importante não é falta de amor, não. É uma busca pela independência, tá? 5. Qual o quinto erro que eu observo muito das mães? As mães acham que só porque ele não tá contando os segredinhos, ele não vai dividir coisas importantes. E aí elas ficam com medo do futuro. Ficam com medo do que pode estar acontecendo. Eu até falo disso no meu reel de hoje. Tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui importante que eu já fiz ali no começo da live. Uma coisa é ele deixar de dividir com você coisas superficiais. Conversas superficiais. Outra coisa é ele parar de dividir com você coisas importantes. Notas, saúde, pressão social, bullying, abuso. Este contexto não pode existir nunca. E essa aqui é uma construção que você tem que fazer desde cedo com o seu filho. É a construção da conversa e da confiança. Tá? Que eu já falei numa live e devo dar uma pincelada na live de amanhã. Tá? Então não misture, ele vai deixar de conversar com você coisas superficiais. Tá? Então, o quinto erro é achar que ele não vai dividir coisas importantes com você. Não. Essa construção você já começou a fazer desde pequeno. E se não começou, assiste a minha live e começa a fazer, que é importante porque isso vai perdurar para o resto da vida. Sua relação de hoje é a sua relação para o resto da vida com seu filho. Tá? E 6. A mãe não se controla e fica ali exagerando na presença com o filho e não deixa o filho crescer. Então tem medo do filho voar, criar asas, ficar independente e acaba cercando o filho para o filho não escapar, porque ela se sente sozinha se ele escapar. Só que com isso ele não cresce. Então é difícil ouvir isso, mas para ele é importante ele ter esse momento. Tá? Antes de fechar, vou ver se tem mais algum comentário aqui. Você acha válido esses aplicativos de monitoramento do tempo dos eletrônicos? Depende do seu filho, sim, Vivi. Acho sim. Dependendo do seu filho, sim. Mas eu sou a favor do monitoramento combinado, não imposto, tá? A Leila falou gratidão pelos seus ensinamentos. Obrigada, Leila, por ter compartilhado a sua situação, que eu acho que ajudou muitas mães aqui. Que alegria estar nessa live. Obrigada por esse momento. Eu que agradeço, Cris, por você estar aqui comigo. Tá bom, a Lara mandou um coração. Obrigada. Bom, então,
importante aqui dessa live. Primeiro, não vou falar que vai acontecer, porque não é 100% dos adolescentes que isso vai acontecer, mas provavelmente vai acontecer isso com você. O seu filho vai crescer, ele vai mudar um pouquinho e ele vai se afastar um pouquinho, porque isso é natural da idade. Ele vai buscar por essa independência que é necessário para a idade. E aí ele vai ter os segredinhos dele com os amigos. E por ele ter o segredinho dele com os amigos, não quer dizer que ele deixou de amar a família. Segredinhos com os amigos é uma coisa e a base familiar é outra coisa. Esse amor não substitui esse. Então não é falta de amor. E segundo, este tipo de conversa não é esse mesmo tipo de conversa. O tipo de conversa com os amigos é uma conversa um pouquinho mais superficial. Tem segredos importantes? Tem, mas é um pouquinho mais superficial. Nos pais, eles vão buscar apoio, sabedoria, conselhos. E isso vai continuar para sempre, dependendo da construção que você fizer. Se você ainda não fez, comece hoje. E se você já faz, melhor ainda, porque esse vínculo vai se arrastar para o resto da vida. É isso, gente. Espero que eu tenha conseguido sensibilizá-las da importância disso, porque senão fica aquela situação chata, a mãe fica magoada, ou fica irritada, ou fica cutucando, e aí geram brigas. Não, faz parte desse momento eles ficarem mais no cantinho deles, com segredos com os amigos, que agora tornam-se muito importantes, tá? Para quem tá chegando hoje no canal, muito bem-vindas. Sempre estou aberta para ouvir pedidos, então se você estiver passando por alguma situação aí na sua casa, me manda um direct. Soraya, tô passando por isso, meu filho é menino ou menina, tem idade tal, tô passando por isso, que eu produzo um conteúdo voltado para você. Todos os dias tem conteúdo aqui no canal, inclusive sábados, domingos e feriados, então todo dia tem algum conteúdo para você. Toda segunda-feira e quinta-feira tem live, mas nessas 2 semanas, que são as semanas de aquecimento, tá tendo live todo dia. Então, de segunda a sexta-feira, desculpa, todo dia não, de segunda a sexta-feira desta semana e da próxima semana tem live. E os temas estão lá no Story, então já tem os temas e os horários para você se programar. E quem quiser mais conteúdo ainda, porque dia 23 eu abro a nova turma do meu curso, então quem quiser ainda mais conteúdo antes de me conhecer, antes de adquirir o curso, para ter certeza se me conheceu e gostou, eu ainda vou fazer a jornada gratuita, mas essa é fora aqui da rede social, e aí precisa se inscrever lá no link que fica lá na bio. Para quem também não sabe o que é bio, tem a minha fotinho, umas frases, a última linha é um link. Na hora que você clica nesse link, você faz a inscrição para a jornada gratuita, que fica então fora aqui das redes, que são 3 aulas com bastante conteúdo, e eu já estou produzindo essa aula desde ontem. Na verdade, eu comecei no final de semana, baseado no que vocês estão respondendo lá para mim no formulário. Então não esquece de pôr lá no formulário o que você quer que eu fale durante a aula, que aí eu faço uma aula voltada pro desejo, pros medos, pras angústias de vocês, tá bom? Acho que é isso. Então amanhã a live é Eu Não Consigo Falar com o Meu Adolescente. Então, se você achar esse tema importante, já me manda o que você está passando para eu abordar o que você está passando durante a live. Meninas, muito obrigada pela presença. Deixa eu só ver se teve mais alguma coisa. Essa fase passa, né? Dani, eu não sou a favor de acreditar que essa fase passa. Eu sou a favor de fazer uma boa construção, porque isso vai se refletir para o resto da vida. Tá bom? Grande beijo e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.